Olá, boa noite. Eu sou José Lopes de Oliveira Júnior, sou aluno do curso de Educação Física, licenciatura, e vou estar apresentando para vocês o meu projeto de estágio na disciplina de estágio obrigatório 1. Aqui vamos para a apresentação. Como eu falei, eu sou José Lopes de Oliveira Júnior, disciplina estágio obrigatório 1. A área de concentração foi Educação Física, Dimensões Físicas, Cognitivas, Afetivas e Sociais. O tema escolhido foi a importância da educação física para reduzir a evasão escolar. Aqui vamos para a justificativa. A evasão escolar se apresenta entre os temas que historicamente estão nos contextos de discussões no âmbito da educação pública brasileira. A elevada taxa de evasão escolar no nosso país é uma realidade e precisa ser debatida e combatida por todos. Sendo assim, é fundamental desenvolver pesquisas e estratégias educacionais que visem a prevenção e o combate desse problema. Os objetivos: analisar de que forma a educação física pode contribuir com a diminuição da evasão escolar, apresentar as taxas de evasão escolar no Brasil, identificar os principais fatores contribuintes para a evasão escolar, apontar as estratégias e metodologias utilizadas pelo professor de educação física para incentivar a participação dos alunos. E aqui entramos na fundamentação teórica, que seria, vou fazer aqui um breve resumo das taxas de evasão escolar no Brasil. Esse resumo ele foi feito, na verdade, a partir do Censo Escolar 2023. E ele diz que o ensino médio é a etapa com maior taxa de repetência e evasão, com 3,9% e 5,9%, respectivamente. A educação escolar urbana apresenta uma taxa de evasão de 5,9%, enquanto na educação especial esse percentual aumenta para 6,2%. Segundo Mazzotti, 2014, é possível identificar que as escolas em áreas urbanas se destacam com maiores taxas de desistência, provavelmente pelas altas taxas de pobreza e demais fatores econômicos e sociais. Realizado esse breve resumo sobre o abandono escolar, é relevante compreender os principais fatores que levam os alunos a abandonarem a escola. Segundo Vitelli et al. 2016, quando ocorre o abandono escolar, estão geralmente relacionados aos problemas de saúde, financeiros e desemprego. Outros motivos que conduzem à evasão escolar estão na vulnerabilidade social das famílias. E aqui é evidente que um país precisa de uma educação de qualidade, desenvolver um papel vital na sociedade. Porém, infelizmente, famílias de baixa renda vivenciam dificuldades com seus filhos para participar da escola. Esse é um texto de Acosta et al. 2018. E agora vamos para a metodologia. No caso, essa etapa do estágio ocorreu na Escola Municipal Loures Cordovil, que fica localizada na Avenida Tefé, número 1223, na Praça 14 de Janeiro, em Manaus, Amazonas. E ela atua na etapa do ensino fundamental, anos iniciais, que seria do 1º ao 5º ano. E a escolha do tema ocorreu a partir do desenvolvimento do projeto de extensão e do contexto da pesquisa. E como resultado do estágio, os dados coletados da escola ocorreram através do roteiro de observação. Em seguida foram feitos planos de aula e no final foram produzidos o paper de estágio e o roteiro de entrevista. Durante o período de estágio foram realizadas atividades de observação e regência nas turmas do 1º ao 5º ano, matutino, que foi o turno em que eu fiz, no caso, o estágio. E nas diversas atividades teóricas e práticas desenvolvidas pelo professor, as quais fazem parte da grade escolar municipal. Observação. Aqui a observação foi o início do estágio, basicamente, e ela foi feita na escola que eu citei no slide anterior, que é a Escola Municipal Loures Cordovil, e eles trabalham como eu falei, na etapa do ano inicial, do 1º ao 5º ano, e lá existem 5 turmas no período da manhã, e cada turma possui entre 12 a 18 alunos matriculados com idade entre 16 e 11 anos.
O espaço físico da escola é relativamente pequeno, porém bem dividido e organizado. Dispõe de 6 salas de aula, sala de recepção, sala dos professores, sala do gestor responsável, cantina e o espaço onde é servido a merenda. Possui banheiros, espaço aberto para práticas de atividades esportivas e brincadeiras, local onde são realizadas principalmente as aulas práticas de educação física. Lá não, o espaço não é uma quadra coberta, é uma quadra que, na verdade, é um espaço aberto, que, onde são realizadas, de fato, as aulas práticas de educação física. E aqui eu trouxe o roteiro de entrevista que eu fiz com a professora do horário, no caso, a professora de educação física. E aí aqui são basicamente 10 questões que eu elaborei, e aí, a partir da sexta questão são questões mais direcionadas com relação ao meu tema, no caso, relacionadas ao tema da pesquisa, que foi a questão da evasão escolar. E aqui vamos para a parte da vivência do estágio, que aqui basicamente é um resumo do que eu fiz no estágio, como foi feito o estágio. No caso, o início das observações começaram no dia 26/8 de 2014 e finalizou no dia 23/9 de 2024. 2014 não, 2024, perdão. Inicialmente foi feita a observação da estrutura da física, administrativa e pedagógica da escola, e essa fase de observação teve carga horária de 15 horas, e as outras 30 horas foram utilizadas para a realização das regências, que ocorreram com as turmas do primeiro ao quinto ano, como eu falei no slide anterior. Após o período de observação, foram elaborados diversos planos de aula, dos quais fazem parte das regências, entre eles queimadas, jogos de futsal, chute ao gol, voleibol, esporte de rede de parede, tênis de mesa, entre outros. E no final do período do estágio foi realizada uma entrevista com 10 perguntas com a professora de educação física da escola, que foi essas questões que eu trouxe para vocês no slide anterior, abordando os assuntos sobre a questão da evasão escolar. E aqui temos as referências, né, que eu usei nesses slides, no caso. E aqui só agradecer, muito obrigado. Dizer que o slide, que o